encontro para discutir currículo. A gente vem falando do currículo a partir da prática. Hoje a gente vai pensar um pouco mais nesse fazer mais costurado, mas ao mesmo tempo que a gente discute o currículo a partir da prática, a concepção vem junto, quando a gente vai falando do fazer. Então hoje nossa discussão começa a partir de uma reflexão, olhando também para os documentos oficiais, para depois, quando a gente for olhar para os registros, para o fazer, a gente vê onde a gente se encosta nisso, quais são as costuras que já estão presentes. Então, pensando entre a reflexão e a ação, como é que esse currículo se manifesta na educação infantil. Então, aqui a proposta, né, primeiro olhar para o currículo a partir dessa reflexão e da concepção e depois nos colocarmos diante do fazer, né? dessa discussão sobre a prática e como ela representa o que a gente vem falando desse projeto curricular. E aí pensei nesse campo para falar do currículo e os conteúdos, porque quando a gente fala dessas práticas que estão postas no nosso planejamento, são os conteúdos que orientam o currículo, né? Como é que a gente pensa no como, quais são as atividades que nós vamos selecionar, elas estão ancoradas em quê? Né? Então ele é orientado pelos conteúdos, considerando as especificidades da faixa etária, da estrutura de cada grupo, dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então todas as vezes que nós vamos discutir os currículos, as áreas que a gente se colocou a refletir, vocês estavam olhando para isso. Qual era a seleção, quais os objetivos, nessa faixa etária, qual é a transição de uma faixa etária para outra. Então muitas vezes vocês faziam observações do tipo, opa, mas isso aqui é na transição. Então onde está a ênfase, onde é a aproximação? Isso tem a ver com a nossa forma de selecionar os conteúdos que fazem parte desse currículo, que estruturam o currículo. Pensar nos conteúdos é pensar que eles estão relacionados com os pilares que orientam a educação. Né? Então, tem os conteúdos conceituais, conteúdos atitudinais e conteúdos procedimentais. Quando a gente pensa na relação com a aprendizagem das crianças, na escola, e aí não só na educação infantil, nós estamos hoje falando de educação infantil, mas esses pilares orientam o ensino básico. Então, o que significa falar sobre aprender a conhecer, né? Aprender a aprender dentro da educação infantil? Então, tem uma relação com o como a gente propõe isso, que é diferente de como é proposto no fundamental, no ensino médio, mas que está composto desse lugar. Então, um dos saberes que a gente investe para que as crianças construam é que elas possam construir suas próprias aprendizagens. E falar disso é falar de conteúdo conceitual. Tem os conteúdos atitudinais, que contemplam esses dois pilares, aprender a ser e aprender a conviver, que tem relação também com a identidade, com essa forma de estar no mundo, de viver com o outro. E os conteúdos procedimentais, que são da ordem de aprender a fazer. Então, como é que nós também caminhamos com as crianças para que elas aprendam sobre como fazer determinadas coisas, né? Então, esse estar no mundo demanda tomar um lanche, como eles vão ao banheiro, como eles negociam com os colegas, tudo isso também é da ordem desse procedimento, né, do saber como, desde usar o material, a caneta, o papel. Teve uma discussão que nós tivemos, acho que quando a gente estava no currículo de arte, sobre também quais os materiais mais adequados para essa faixa etária, né? Então, canetinha quando, giz de cera, um material mais grosso, um mais fino, pensando nessa pinça das crianças. Então, olhar para esses aspectos é pensar em como a gente está alinhando esse procedimento, considerando qual é a faixa etária mais indicada para determinada ação, para determinado material, para determinado conteúdo. Sabendo que todos esses conteúdos estão presentes em todas as atividades que nós propomos às crianças. Porém, dependendo da atividade e da faixa etária, vai ter uma ênfase maior no conceitual, no atitudinal ou no procedimental, ou nos pilares. Quando a base
Base Nacional Comum Curricular começa a falar dos campos de experiência, ela vai trazendo com mais ênfase a concepção de ensino, que esse modo de olhar para a educação, para o processo de ensino e aprendizagem traz. Então, é considerar a educação infantil, na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças como eixos estruturantes que garantem as interações e as brincadeiras. Então, o centro é esse. Então, a criança aprende interagindo e brincando. Brincando nessa experiência lúdica. Então, não necessariamente esse brincar que a gente logo vem à mente, que é o do movimento, mas eu posso proporcionar uma situação, uma experiência lúdica de brincadeira, contando uma história, fazendo uma dança circular, propondo cantigas. Então, são vários momentos que proporcionam essa interação e esse brincar. E aí eles trazem esse lugar dos direitos, né, que a educação infantil precisa garantir às crianças, que também aproxima lá dos pilares. Então, o direito de conviver, de brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então, de novo, aproxima da prática. Quando fala lá que é um conjunto de práticas, é sempre na ação, é sempre verbo, porque a criança precisa se relacionar e nós também temos uma potência um pouco maior nessa relação com a aprendizagem quando a gente se coloca em ação, né, em relação. E aí eles falam que esses campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhem as situações, as experiências concretas da vida cotidiana. Então, quanto mais perto do que eles podem construir sentido pela ação, pelo fazer, mais significativo é. Então, eles dividem esses campos de experiências em grandes blocos. Então, o eu, o outro e o nós, eu fui colocando mais ou menos algumas possibilidades de leitura disso, né? Então, a interação com o outro, a construção da identidade individual e coletiva, né? Então, quando ele fala desse campo de experiência, nos aproxima disso. Corpo, gestos e movimentos. Então, a possibilidade de acessar e aprender o mundo por meio de diferentes linguagens. Então, como é que as crianças se relacionam corporalmente com esse mundo e pensando em representações, quando fala dos gestos. Traços, sons, cores e formas têm uma relação com contato com diferentes manifestações artísticas e culturais. Também a ideia de representação e interpretação, que é algo que a gente fez bastante quando a gente estava discutindo conhecimento aqui nesse grupo. Leitura de mundo. Então, oralidade e escrita, aproximação e construção da linguagem oral e escrita dentro desse ciclo até o final, né, dos 5 anos, mas garantindo esse olhar de que é uma aproximação, né, que essa relação com a escrita, principalmente na produção, ela conclui-se no Fundamental 1. E aí, considerando as 4 habilidades, ler, escrever, falar e ouvir, que também a gente discutiu bastante. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, então tem a relação com o tempo e espaço, pesos e medidas, ideia de problematização no contexto da linguagem matemática. Então, todos os aspectos que nós vimos quando falamos das áreas e que existe agora uma proposta de colocar em campos. O que isso traz para a gente? Quando a gente fala daquele ensino que boa parte de nós vivenciou, o currículo estava dividido em áreas de um jeito muito mais fragmentado e que ainda a gente está vivendo essa transição. Quando a base comum propõe essa divisão em campos na educação infantil, está falando, a gente precisa que seja mais amplo, que seja mais interligado. Então, as áreas, do jeito que estavam divididas, elas estão dentro de um campo um pouco maior para que a gente consiga proporcionar mais inter-relação entre elas, para que as crianças acessem o conhecimento o máximo possível num contexto que contemple esse todo, para que não seja parte o tempo inteiro. Por isso os projetos nos ajudam tanto a contemplar esse campo da experiência. E aí, quando fala do campo de experiência, também nos aproxima do que a gente discutiu sobre La Rosa e Julie, sobre a experiência aprendiz. Então, eu me coloco em relação, eu me deixo atravessar, eu me ponho na relação com o outro, e aí as aprendizagens vão se constituindo de um outro lugar.
Então agora a nossa missão, nosso contexto de hoje é pensar a partir disso como é que a gente redimensiona as ações do currículo que a gente começou a discutir, realinhando as áreas, né? Então como é que as áreas elas estão contempladas nesses campos, né? Que lugares de diálogo são possíveis.